Reunimos aqui no canal 5 casos em que os eventos sobrenaturais aconteceram durante ou logo após grandes tempestades. Diz a sabedoria popular que quando fortes chuvas e trovões ocorrem, os laços entre o nosso mundo e o mundo do além se estreitam, aumentando a possibilidade de experiências terríveis e apavorantes acontecerem, marcando para sempre a vida daqueles que presenciarem tais ocorrências. Primeiro caso: numa noite de tempestade. Olá para todos, eu me chamo Davi, e o fato que vou narrar aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde eu morava, há muitos anos, quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Hoje eu tenho 45 anos. Estávamos no verão, era de noite, e havia uma grande tempestade acontecendo. Caía muita chuva mesmo, os relâmpagos e trovões também eram bastantes. Mesmo estando um pouco assustado com o temporal, eu estava brincando no chão da sala e minha mãe estava ali perto de mim vendo televisão. Apesar do tempo feio, estava tudo tranquilo dentro de casa, quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão do quintal da casa rangendo e depois bater. Era o barulho que normalmente fazia quando alguém chegava da rua. Ouvimos aquele som e minha mãe foi olhar quem era. Rapidamente, ela abriu a porta de entrada da nossa casa. De onde eu estava, eu pude ver minha mãe colocar a mão na frente da boca e dizer: "Luciana, mas você está toda ensopada, entra logo!" Luciana era minha tia, uma das irmãs da minha mãe. Dessa forma, minha tia então foi entrando, toda encharcada pela chuva, e a minha mãe disse para ela lhe acompanhar, pois iria pegar uma toalha no banheiro para que ela se secasse. E as duas foram entrando para a outra sala e para os outros cômodos da casa. Eu continuei ali, normalmente, com a minha brincadeira com os meus carrinhos no chão. Após um breve período, minha mãe voltou à sala, onde eu estava, e perguntou onde estava minha tia, pois não estava a encontrando. Eu disse que tinha ido logo atrás dela. Então, ela foi procurar minha tia nas outras partes da casa. Entretanto, minha mãe também não conseguiu encontrá-la. Ela não encontrava em lugar nenhum. Ficou para lá e para cá segurando aquela toalha. Chegou a ir lá fora, no meio da chuva, e lá também não viu nada. Ainda me perguntou se eu tinha visto a minha tia sair. E eu disse que não tinha notado, pois eu estava ali distraído, brincando. Menos de 1 hora depois daquele acontecimento estranho, o telefone começou a tocar, ao mesmo tempo que alguns parentes começavam a chegar em nossa casa. Minha mãe atendeu ao telefone e era alguém avisando que há algumas horas atrás, minha tia Luciana havia morrido afogada quando vinha para a casa da minha mãe. Ela estava vindo de carro, quando, por causa da tempestade, caiu num rio, ao perder a direção numa curva onde a pista estava muito escorregadia devido a todo aquele temporal que caía. Até hoje eu me lembro muito bem desse estranho acontecimento. Segundo caso: as pequenas criaturas. Olá, eu sou o Arnaldo e moro em um bairro nobre da cidade de São Paulo. O que estou prestes a contar é algo totalmente inacreditável, até mesmo para mim que vivi a situação. Ainda hoje eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu comigo. Posso dizer que raramente conto essa história para alguém. Mas depois de ler todos os relatos que a gente encontra pela internet, eu percebi
que mais pessoas passam por coisas semelhantes. Então resolvi contar a minha história para quem se interessar. Tudo aconteceu há alguns anos. Estávamos no mês de janeiro e, como acontece com todas as crianças em idade escolar, os meus filhos estavam de férias. Minha esposa havia aproveitado essa época para tirar as férias do seu trabalho também. Dessa maneira, ela acabou levando as crianças para a nossa casa de praia. Eu era o único que não estava de férias, mas eu poderia desfrutar dos fins de semana para me encontrar com eles e curtirmos juntos o litoral. Era uma quarta-feira. A noite chegara e eu já estava em casa, tentando descansar um pouco depois de um dia de trabalho bastante corrido e cansativo. Eu estava confortavelmente sentado no sofá da sala, comendo um sanduíche acompanhado de um refrigerante, vendo um filme de comédia na televisão. Do lado de fora estava desabando uma baita chuva, com muitos trovões e ventania, tipo esses temporais de verão, que derruba árvores e alaga grande parte da cidade. De tempos em tempos, um raio caía bem perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Ficou assim durante um bom tempo, até que, de repente, um raio caiu ainda mais próximo da minha casa. Parecia até que tinha sido ao lado, no nosso quintal. Esse relâmpago soltou um ruído tão forte e tão estrondoso que quase me deixou surdo naquele momento. E o pior aconteceu. No mesmo instante em que eu ouvi aquele barulho ensurdecedor, a energia elétrica se foi, me colocando na mais completa escuridão. Eu disse comigo mesmo: ótimo, era tudo que eu precisava, sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem televisão para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche. Eu tinha decidido ir procurar velas e lanternas depois que tivesse terminado meu lanche. Um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou, tão inesperadamente como do jeito que tinha começado. Ainda era possível ver alguns raios caindo ao longe, e a cada um que caía, iluminava, ainda que momentaneamente, o interior da casa. Quase já não se ouvia o som daqueles que fazem rasgar o céu. A casa mergulhou em um silêncio profundo e sombrio. Depois de lentamente ter finalizado meu lanche, o sono chegou, acompanhado por uma prazerosa preguiça. Assim, eu decidi que seria muito melhor me acomodar confortavelmente no sofá até que a luz resolvesse voltar. Dormi ali por um bom tempo. Resolvi ficar ali cochilando até acordar no meio da noite, sentindo um vento incomum soprando no meu rosto. Eu estranhei bastante, pois eu tinha certeza de que tinha fechado todas as janelas da casa. Não poderia estar ventando dentro de casa. Eu olhei para o meu relógio de pulso e eram quase 2h da manhã. Estava com as costas completamente doloridas, tanto que eu nem conseguia me mexer direito. Percebi que a energia elétrica provavelmente demoraria para retornar, e que não adiantaria muito ficar ali esperando pela sua volta, deitado de mau jeito no sofá. Decidi que era melhor ir dormir na cama. Contudo, fui ver de onde estava vindo o vento. Talvez a ventania, que acompanhou o temporal, tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de abrir e ela vive emperrada. Além disso, eu me lembrava de tê-la fechado quando começou a chover. Mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha, que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo. Só a fechei bem, outra vez, e resolvi dormir tranquilamente na minha cama. Entretanto, no instante que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho inexplicável vindo do andar de cima, onde ficavam os 2 quartos da casa. Parecia que alguma coisa pequena havia caído no chão. Seguindo uma explicação lógica, eu concluí que provavelmente devia ter sido mais alguma janela aberta e que o vento tinha derrubado algum objeto. Mal sabia eu que eu não ouviria apenas aquele som, pois logo após escutá-lo, eu ouvi também algo que gelou a minha alma instantaneamente. Eram passinhos de crianças correndo.
Fiquei o mais quieto possível, tentando ouvir algum outro barulho, mas não ouvi mais nada. Os passinhos acelerados tinham parado. Eu tentei me acalmar, dizendo para mim mesmo que talvez fosse um gato que poderia ter entrado pela janela da cozinha ou alguma outra abertura lá em cima que tivesse sido destrancada. Depois de um tempo, sem ouvir absolutamente nada, eu continuei andando com muito cuidado, em cada passo dado, na direção da escada. Mas antes de chegar lá, eu ouvi de novo aqueles passinhos. E dessa vez, eu sabia que não era um gato, pois era um som muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido na vida. Além de saber que nenhum animal, principalmente os felinos, andariam daquele jeito. Eu fui até um interruptor da parede a fim de acioná-lo para ver se a luz já tinha voltado, mas nada. Ainda estava sem energia alguma. Eu fiquei parado novamente, mas não ouvi som nenhum de novo. Estava tudo completamente silencioso. Fui até a escada e comecei a subir cada degrau bem devagar, para manter a quietude. Eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho irritante. Claro que eu explorei o local quase que só com os ouvidos, já que estava muito escuro e não adiantava muito usar os olhos. Definitivamente eu não encontrei nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção e com a audição bem focada. Mesmo sem que eu pudesse enxergar muito pela falta de luminosidade, eu ainda tentava olhar cada canto escuro para ver se via algo ou alguma coisa fora do normal. Quando repentinamente, do andar de baixo, veio um grito como nenhum outro grito que eu já tinha ouvido antes. Aquele som parecia um trem freando. Era agudo, estridente e muito alto. Demonstrava um sentimento de fúria e raiva impressionante. Quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase passou pela minha garganta e pulou pela minha boca. Eu saí correndo o mais rápido que eu podia para o meu quarto. Quando eu terminei de subir a escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto e ouvi o mesmo som de passinhos vindo lá de dentro. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro, que ficava entre o meu quarto e o quarto das crianças, e me tranquei lá dentro. Sei que foi uma coisa meio covarde de se fazer, mas naquele momento eu não tinha a menor intenção de saber o que era aquela coisa que dava aqueles passinhos sinistros, e muito menos o que tinha dado aquele grito aterrorizante no andar de baixo. Eu estava assustado, agachado no chão do banheiro, perto do lavatório, pensando no que eu poderia fazer diante daquilo tudo, quando de repente a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse dado um chute forte, só que pelo lado de dentro. Na mesma hora eu levantei dando um salto, abri a porta do banheiro, saí e a fechei logo atrás de mim. Fiquei parado por uns momentos sem ação nenhuma. Eu só queria pensar em um lugar onde eu poderia correr e me esconder. Eu ainda podia ouvir o barulho vindo de dentro do banheiro. Um som que soava como se alguma coisa ficasse pulando no interior da pia. Eu agora estava completamente apavorado. Decidi que não ficaria nem mais um minuto dentro daquela casa enquanto não houvesse luz nela. Então pensei em descer as escadas, correndo, sair de casa, ir para o meu carro que ficava lá na garagem e me trancar lá dentro. Assim, eu sairia de casa e só voltaria com a luz do dia. Esse era um bom plano, que infelizmente eu não pude executar. Quando eu pisei no primeiro degrau da escada, já pronto para descer, eu vi uma coisa parada lá embaixo, ao pé dela. Como tinha pouquíssima luz vinda do lado de fora, luz proporcionada por alguns relâmpagos que ainda caíam ao longe, não dava para ver direito o que era. Só dava para ver que tinha algo ali, parado e de pé. De repente, nesse exato momento, a energia ameaçou voltar. As lâmpadas acenderam por um tempo que durou mais ou menos uns 2 ou 3 segundos, antes da energia elétrica ir embora novamente. Nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era uma espécie de homenzinho muito magro,
bem pequenininho, com a pele bastante avermelhada. Ele vestia uma roupa cinza estranha, meio suja e bem esfarrapada. Tinha cabelos pretos, meio longos e completamente embaraçados. Não parecia ter mais do que 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou de novo, meus olhos desacostumaram com a escuridão e dessa maneira eu passei a enxergar menos do que antes. Agora mesmo é que eu não conseguia ver mais nada. Eu não sabia se aquela criatura ainda estava ali embaixo parada olhando para mim, se ela tinha ido para outro lugar, ou pior ainda, se ela estaria subindo a escada na minha direção. Eu simplesmente me virei e corri no escuro mesmo para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando bastante atenção para ver se ouvia algum outro som vindo de dentro do quarto. Mas nada, nenhum barulho. O que quer que fosse que tinha lá fora parecia caminhar e correr por todos os cômodos da casa, exceto aquele quarto, o quarto das crianças. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aqueles homenzinhos correndo para lá e para cá por quase toda a casa, mexendo em todas as coisas. Quando o sol começou a aparecer e a sua luz entrar pelas janelas, a casa ficou em silêncio novamente. Apesar disso, eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto onde eu estava. Quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda pela casa, procurando por qualquer sinal de que eles ainda estivessem lá. O mais interessante é que eu não encontrei nada fora do lugar, nem nenhum sinal de que eles tivessem passado por lá. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. É provável que eles, que eram bem pequenos, tenham entrado por ali e depois tenham aberto a janela novamente para poder sair. Mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei a casa inteira e não encontrei nada de anormal. Antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas estavam bem fechadas. Não sei quem eram, nem de onde vieram, ou o que queriam na minha casa. Eu só sei que eu nunca mais vi aqueles homenzinhos estranhos e espero nunca mais dar de cara com eles outra vez. Terceiro caso: o vulto misterioso. Olá para todos. O meu nome é Jonas e o caso que eu tenho para contar aconteceu há uns 5 ou 6 anos atrás, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Era um final de semana, mais precisamente um sábado à noite. Estávamos no verão e depois de um dia muito quente, o céu dava sinais claros de que iria cair aquela chuva. Eu estava sozinho em casa, o que era raro de acontecer, já que a minha família não era muito pequena. Meus irmãos, depois de passar a semana inteira planejando, haviam viajado para a nossa casa no litoral. E eu não tinha ido com eles porque eu não estava me sentindo muito bem naquele dia de manhã. E nada melhor do que o conforto da nossa própria casa para a gente se sentir um pouco mais saudável. Meus pais tinham um compromisso também, mas eles não queriam sair por minha causa. Entretanto, à tarde eu tinha dito para eles que eu já estava me sentindo bem melhor e que eles não precisavam se preocupar comigo e que qualquer problema eu ligaria para eles. Eles foram para um jantar de aniversário de um amigo do meu pai e iriam demorar um pouco para voltar. Eu ainda não estava 100% bem, me sentia meio cansado e tal. E como não tinha nada melhor para fazer, resolvi assistir a um filme na sala. Bom, como eu já tinha previsto, havia começado a chover. E chovia realmente bastante lá fora. Naquele momento caía uma verdadeira tempestade, e os relâmpagos iluminavam parcialmente todo o interior da casa. De tempos em tempos, a rua escura e mal iluminada em frente à minha casa também era clareada por eles, dando um ar ainda mais sombrio a tudo. Minha única opção de passatempo, de fato, era o filme que eu tinha escolhido para assistir. Portanto, sentei na poltrona em frente à TV e me preparei bem.
Abri um refrigerante, arrumei alguns petiscos para comer e comecei a assisti-lo. Depois de um tempo, acabei pegando no sono, e por volta de 1h30 da manhã, eu acordei repentinamente, com um ruído alto e estranho vindo da cozinha. A cozinha, embora fosse separada por uma parede, era logo ao lado da sala onde eu estava. O som parecia um par de tênis sendo arremessado no chão, ou como se alguém tivesse pulado de um lugar alto e caído com os 2 pés batendo ao mesmo tempo no piso. 30 segundos depois, o pássaro de enfeite que a minha mãe tinha pendurado na cozinha começou a assoviar bem alto. Sabe aqueles pássaros de plástico que têm um sensor e percebem quando alguém passa em frente a eles? Pois foi isso mesmo. Ele estava lá quieto e do nada começou a fazer barulhos, como se sentisse a presença de alguém. Ao ouvir aquilo, os pelos dos meus braços se arrepiaram todos. Como não tinha jeito, eu engoli em seco e criei coragem para olhar na direção da cozinha e tentar ver alguma coisa, mesmo na escuridão em que o cômodo se encontrava. Eu estava bem quieto, sem fazer um único ruído, quando de repente uma rajada de vento forte sacudiu as janelas da sala bem ao meu lado. Eu me virei por impulso e no mesmo instante, ao olhar para trás, pude ver com o canto dos olhos um vulto negro atravessando a cozinha rapidamente. Eu dei um salto instantaneamente e me coloquei de pé. Aquilo não poderia ser verdade. Eu fiquei paralisado por um tempo, sem ação, mas com os olhos fixos na cozinha. Inesperadamente, o mesmo som que havia me acordado ecoou de novo. Novamente, eu ouvia o som de sapatos caindo no chão. E não foi só isso. Eu vi o vulto mais uma vez. Só que dessa vez deu para ver um pouco melhor. O que quer que fosse aquela coisa que estava na minha cozinha, era algo alto, que vestia um sobretudo preto e usava um chapéu igualmente escuro, só que meio amarronzado. Aquela visão fez com que eu saísse correndo imediatamente dali. Eu nem me importei com a televisão ligada ou com o filme que eu estava assistindo. Simplesmente corri debaixo daquela chuva forte até a garagem de casa e fiquei lá, esperando até que alguém chegasse. Graças a Deus, pouco tempo depois do ocorrido, os meus pais chegaram. Antes deles entrarem em casa, eu fingi que estava tudo normal. Claro que eles perguntaram o que eu estava fazendo ali na garagem, naquela hora da noite e com aquele tempo. Para não pensarem que eu estava louco, eu tive que inventar uma desculpa. E na hora acabei falando que tinha visto um rato passando por lá e que estava tentando capturá-lo. Enquanto isso, eles tiravam seus sapatos e se dirigiam para a cozinha. Quase os impedi de entrar lá, mas o que eu iria falar? Então meu pai acendeu a luz e eu vi que nada de estranho parecia ter acontecido. Estava tudo normal. Inclusive, a casa estava bem fechada, todas as janelas e portas trancadas como eu havia deixado. Diante disso, eu senti um alívio enorme e pouco tempo depois resolvi ir dormir. Meus pais já tinham ido para o quarto deles, quando eu fui na cozinha beber água e percebi umas marcas estranhas no chão. O piso refletia a luz com seu brilho normal, mas havia algumas marcas embaçadas que se sobressaíam, pois não brilhavam como o resto. Quando fui ver de perto, eu percebi que eram marcas de sapato e não poderiam ter sido feitas pelos meus pais, pois eles tinham tirado seus sapatos ainda na sala e entraram descalços na cozinha. Então, quem fez aquelas marcas de sapatos, que eram bem grandes e grosseiras? Eu prefiro nem saber. Quarto caso: a pior noite da minha vida. Saudações! Meu nome é Márcia e eu moro em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Moro em uma casa simples, porém bem conservada e cuidada. Essa casa tem 2 quartos, um banheiro,
uma sala de tamanho médio, dividida entre a sala de jantar e a sala de visitas, uma boa cozinha e a área de serviço. Eu moro aqui com o meu marido e com meus 2 filhos, sendo que o mais velho tem atualmente 8 anos e o mais novo ainda tem 2. O imóvel não é nosso. Na verdade, nós alugamos essa casa que pertence à mãe de um amigo da família. A propriedade sempre pertenceu à família dela, mas ela conta que nunca morreu ninguém aqui e nada de ruim também não chegou a acontecer neste lugar. Nós moramos aqui há pouco mais de 1 ano. Eu sempre soube que há alguém ou algo na casa morando conosco, porque apesar de eu nunca ter visto um fantasma ou uma aparição, eu sempre vejo coisas estranhas com o canto dos olhos, coisas que não têm explicação. Quando eu me viro para ver direito, não estão mais lá. Quando eu não vejo essas coisas, eu ouço. Vira e mexe, escuto passos nos outros cômodos do imóvel, mesmo quando não tem ninguém lá. De vez em quando, eu sinto uma batida no pé da minha cama quando eu estou deitada descansando, e não importa se é dia ou noite. Sempre que eu olho, nunca tem nada lá. Às vezes, pequenas coisas somem. As chaves do carro que estavam na mesa da sala, um pequeno porta-retrato que estava na mesinha de cabeceira do quarto e etc. Depois de um tempo, elas aparecem em lugares completamente inusitados, como dentro da pia da cozinha ou dentro da geladeira, por exemplo. Mas nada nunca nos machucou ou ameaçou a segurança de alguém da minha família. Apesar dos pequenos sustos que nós sempre levávamos, tudo estava indo muito bem no nosso dia a dia. O meu marido não acredita nessas coisas sobrenaturais, então ele ignora tudo o que acontece de estranho por aqui. Houve uma noite escura de lua nova em que as coisas ficaram ainda mais bizarras e assustadoras. O meu irmão de 34 anos, juntamente com o filho dele de 12, acabaram se mudando de volta para a nossa cidade, vindo do Rio de Janeiro. Ele tinha vendido a casa dele antes de se mudar para o Rio, mas como as coisas lá não deram certo, ele acabou tendo que voltar. E como eles não tinham mais onde ficar, o meu irmão e o meu sobrinho ficaram conosco por umas 2 semanas. Como eu disse, a casa é pequena, e depois de um tempo ele se mudou para a casa da minha mãe, que é aqui perto. Mas como a casa da minha mãe também não é muito grande, o meu sobrinho permaneceu aqui, na minha casa comigo, por mais um tempo. Então, nessa noite, o meu sobrinho e eu estávamos acordados vendo TV até tarde. E lá pelas 3 horas da manhã, nós decidimos que já era hora de dormir. Eu estava acabando de fumar mais um cigarro antes de ir para a cama, e nós ainda estávamos conversando e assistindo televisão. Eu estava sentada em uma cadeira do lado da porta do corredor, virada para a TV, e o meu sobrinho estava no sofá, virado para o corredor. De repente, ele parou de falar no meio de uma frase e arregalou os olhos. Gaguejando, ele me contou que viu um fantasma passar pelo corredor, saindo do meu quarto e indo para o quarto dos meus filhos. Eu virei para dar uma olhada, mas é claro, eu não vi nada. Naquele instante, a minha cadelinha, chamada Tina, pulou do meu colo e correu para o quarto das crianças. O meu sobrinho e eu fomos correndo para o quarto das crianças e a Tina estava deitada de costas no chão,
entre as duas camas. Ela abanava o rabo toda feliz, como se alguém estivesse fazendo cócegas na barriguinha dela. Isso fez os pelos da minha nuca se arrepiarem completamente. Eu fui ver se as crianças estavam bem e chamei a Tina para a sala. Eu perguntei para o meu sobrinho o que ele realmente tinha visto, e ele falou que era uma forma meio borrada, tinha uma aparência transparente e meio acinzentada, e que aquilo parecia estar flutuando ao invés de andar. Ele falou que tinha a forma de uma pessoa, mas não era muito nítida. Não dava para ver suficientemente bem se era um homem ou uma mulher. Ele falou que o fantasma não olhou para a sala, apenas olhava para frente enquanto andava. Apesar de ter sido ele que viu o fantasma, ele não estava tão assustado quanto eu estava. Eu perguntei para ele por que ele não estava com medo, e ele falou que quando viu aquilo, teve a impressão de que o fantasma não queria causar mal a ninguém. Mas ele falou que, ainda assim, não queria ficar sozinho na sala. E como eu estava meio apavorada, decidimos ficar acordados por mais um pouco de tempo. Foi depois de uns 15 minutos que a coisa ficou verdadeiramente assustadora. Nós podíamos ouvir trovões ao longe e estávamos falando de como seria bom ter um pouco de chuva, quando o meu outro cachorro, que fica do lado de fora da casa, começou a latir. Nós meio que ignoramos os seus latidos e continuamos a conversar, quando ouvimos passos do lado de fora da porta de entrada. Todo esse tempo, ele estava latindo feito louco, então decidimos dar uma olhada pela janela da sala, que fica na parte de frente da casa. Mas não tinha ninguém lá. Agora o meu sobrinho e eu estávamos realmente assustados. Nós voltamos para o sofá e nos sentamos, e o cachorro parou de latir e entrou na casinha dele. Nesse instante, ouvimos uma batida muito forte na porta dos fundos, que fica na cozinha. Isso fez a gente pular do sofá e ficar em pé no meio da sala, tremendo e apavorados. Então, de novo ouvimos os passos indo para a frente da casa. Dessa vez, eu fui para o meu quarto e acordei meu marido. Falei que tinha alguém do lado de fora de casa, fazendo alguma coisa. Ele levantou e, ainda meio grogue e mal-humorado, foi dar uma olhada lá fora. Ele não viu nada e falou para mim e para o meu sobrinho que nós estávamos ficando loucos e voltou para a cama. Já era quase 4 horas da manhã e estava começando a chover forte, com uns trovões bem fortes também. Nós dois ficamos lá na sala sentados, ouvindo o som da chuva e das trovoadas, tentando entender o que tinha acontecido, quando de novo ouvimos uma batida muito forte na porta de trás. Dessa vez, até o meu marido ouviu e levantou para ver o que era. Estava chovendo tanto que ele só olhou a parte de frente da casa, mas de novo não viu nada de estranho. Então ele gritou para a escuridão que, se aquilo acontecesse de novo, ele iria chamar a polícia, e depois entrou em casa e ficou na sala com a gente. Mas isso foi tudo o que aconteceu lá fora pelo resto da noite. Pouco depois, a tempestade passou e os primeiros raios da luz da manhã começaram a aparecer. Então nós três acabamos indo dormir. Hoje em dia, quando o meu sobrinho e eu pensamos naquela noite, nós ficamos imaginando se o que ele viu no corredor poderia estar nos protegendo do que quer que fosse que estava lá fora tentando entrar. Ele não se sentiu ameaçado pela visão, mas nós dois sentimos muito medo e maldade no que quer que fosse que estava lá fora.
Nós também imaginamos se a tempestade tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, ou se ela influenciou o nível de atividade paranormal aqui em casa. Você podia quase sentir a eletricidade da tempestade no ar naquela noite. Também não entendo por que eu morava aqui há mais de um ano e nunca tinha visto nada, e o meu sobrinho viu, morando há poucos dias. Eu não sei as respostas. Tudo o que eu sei é que isso tudo realmente aconteceu e que foi uma noite muito assustadora, que eu não quero que se repita nunca mais. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: pendurado na casa de praia. O meu nome é Lilian e posso dizer que já vi e presenciei muitas coisas estranhas, coisas do tipo sobrenatural mesmo. Acho interessante mencionar que tudo ocorreu principalmente entre os meus 15 e 27 anos de idade. Não sei bem explicar porquê, mas acho que nessa época eu estava mais sensível para perceber a paranormalidade e a espiritualidade. Entre tudo que já vivenciei, escolhi para contar a vocês uma das visões mais marcantes que eu já tive. O evento aconteceu há cerca de 12 anos, quando eu tinha apenas 24 anos de idade. Estávamos, eu e meu marido, que na época ainda era meu namorado, e mais um casal de amigos, passando um fim de semana na praia, em uma cidade na região dos Lagos, que é uma área litorânea muito conhecida e frequentada no estado do Rio de Janeiro. O pai dessa minha amiga tinha uma casa muito bonita e agradável nesse lugar, e sempre que podíamos, íamos para lá passar alguns dias. Naquele dia eu não estava me sentindo muito bem. Eu não havia dormido direito. Alguma coisa me incomodava e eu não conseguia perceber o que era. Eu tive um sono agitado e cheio de pesadelos e sobressaltos. Acordei nervosa, tremendo e me sentindo muito triste. Eu chorei demais no banheiro e ainda sem saber o porquê. O tempo estava feio, chuvoso e muito nublado. Então, me acomodei no colo do meu namorado. Pousei a cabeça em seu ombro e fiquei ali, olhando a chuva caindo, pela janela, atrás do sofá. Sentia uma dor na alma muito grande, um aperto no peito, uma angústia que eu não sabia explicar. Era fim de semana, estávamos na praia, todos nos dávamos super bem. Que motivo havia para eu sentir tanta tristeza? O tempo foi ficando ainda mais escuro, com muitas nuvens negras cobrindo o céu. Parecia até que já ia anoitecer, mas ainda era de manhã cedo. De repente, um relâmpago muito forte cortou o céu, com um raio imenso clareando tudo. Nesse exato momento, eu olhei para fora e, em uma árvore que havia ali no quintal da casa, eu vi perfeitamente um homem pendurado pelo pescoço. Sim, enforcado e bem ali mesmo na minha frente. Notei que seus pés estavam sujos de lama e resvalavam sobre as plantas do jardim. Suas roupas eram muito gastas e sujas.
Tinha os cabelos compridos e bastante desgrenhados. Seu corpo balançava ligeiramente na chuva. Parecia que ele estava pendurado ali há vários dias. Eu dei um grito e entrei em desespero instantaneamente, ao mesmo tempo que a chuva aumentava e ia se transformando numa tempestade. Fiquei muito assustada. Quis sair daquela casa imediatamente, no meio daquele temporal. Enquanto tentava me acalmar, minha amiga quis saber por que eu queria ir embora assim, tão de repente. Então, eu resolvi falar o que eu tinha visto. Ao contar o relato para minha amiga, ela ficou pálida e muito nervosa. Ela acabou me contando um certo segredo da família dela. Há mais de um século, toda aquela área era uma fazenda e o seu bisavô era o proprietário do lugar. Na época, ele era um homem muito rico e poderoso, temido por bastante gente. Uma vez, ele se desentendeu com um colono da região. Mandou seus capangas surrá-lo e depois enforcá-lo exatamente naquela árvore. O mais estranho de tudo é que depois disso eu não senti mais medo. Rezei muito pela alma do pobre homem e dormi tranquilamente. Acho que ele precisava de orações, por isso apareceu para mim. Hoje em dia, eu quase não vejo ou sinto essas coisas, mas de vez em quando, elas ainda me acontecem.